Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Vanessa Hatayama, do projeto Lixo do Bem e Ser Sustentável Terapias. Hoje eu tô aqui para falar do lixo ancestral. Como assim, Vanessa? Lixo ancestral? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de fazer uma introdução sobre a constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia integrativa e ela foca nos conflitos das gerações anteriores. É o conflito entre gerações, na verdade, né? Porque ele traz uma perspectiva também para a posteridade. O que fala a constelação familiar? Eu não sou consteladora, mas eu já fiz a terapia da constelação algumas vezes, me fez muito bem, inclusive eu recomendo. Tem uma colega muito querida, Marcinha, que é consteladora, massa. E a constelação ela fala sobre o que? A herança energética. Da mesma forma que a gente tem a herança genética que nós recebemos dos nossos ancestrais, a gente também tem a herança energética. São aquelas malinhas que a gente carrega, né? E nem sempre, é lógico, a gente tem a nossa carga genética da qual somos formados, né, da nossa composição que deriva, assim como a carga física, né, dos nossos ancestrais, mas traumas e dores, coisas que a gente não tem necessidade de carregar e às vezes carrega, como uma forma de tentar honrar a história do nosso ancestral, mas a gente não honra pelo amor, a gente honra equivocadamente pela dor. É um caminho que a gente faz inconscientemente, é uma coisa que normalmente a gente não percebe até passar por esse tipo de terapia para que isso venha, né, para o consciente. E qual é a relação disso com o lixo ancestral? Bom, o lixo ancestral está mais fácil de explicar, porque o plástico, vou dar o exemplo do plástico porque é o que a gente tem de mais gritante, mas não é o único item que polui, né, o nosso planeta na atualidade. Mas o plástico ele começou a ser produzido na década de 50 e desde então a estimativa é que já tenham sido produzidos mais de 10 bilhões de toneladas de plástico. E considerando a potência, a força, né, que ele tem, a durabilidade, a previsão, né, tem pesquisa que fala em 100, tem pesquisa que fala em 200, em até 400 anos para que ele se decomponha na natureza. Então, veja, o que os nossos ancestrais produziram e consumiram de plástico desde a década de 50 está no planeta em algum lugar. Pode não estar no seu quintal, perto de você ou no seu campo de visão, mas ele existe, ele ainda está pairando por aí, porque a reciclagem é algo recente e a gente está colhendo já não há muito tempo, né? A gente vem colhendo os frutos, as consequências desses plásticos que não foram descartados, que não tiveram uma destinação adequada. Mas a questão é, Vanessa, então, poxa, a culpa é deles. Não é, não vamos trabalhar com culpa aqui. A questão não é a culpa. A questão é que o material foi inventado, não foi pensado como hoje em dia, gente. A gente está falando em 2023 e até hoje diversos materiais são criados, colocados no mercado sem que se saiba como vão ser descartados. É como se a coisa não fosse planejada. Então, naquela época não era diferente. A gente não pode culpar os antepassados por isso, porque eles fizeram o melhor que eles puderam com a informação que eles tinham, né? Então, diferente de hoje. Hoje nós estamos na era da informação. Então, agora a nossa geração não pode mais dizer que fez errado ou que agiu equivocadamente porque não conhecia, porque não tinha informação, porque hoje a gente tem. E o meu objetivo no canal aqui é esse, é trazer informação para que a informação mude a energia e a energia possa ser transmutada e a gente consiga resolver as questões passadas e evitar questões futuras, né? Eu fiz uma viagem com o Marcelo tem alguns meses, nós fomos para uma praia no Guarujá, um cantinho bem especial, assim, uma praia com pouco acesso, faz uma trilhinha com um nível razoável ali de dificuldade, então é uma praia com pouquíssimo movimento. E lá eu conversei com a moça que nos hospedou, num Airbnb,
muito querida, inclusive. Fiz, inclusive, 2 matérias com ela produzi 2 vídeos com ela no canal. Vocês conseguem... vou ver se eu consigo deixar o card aqui. Se eu não me engano, eu coloquei esses vídeos também no YouTube. E ela estava contando que o lugar onde eles moram pertencia aos avós do marido dela. E como é uma região de praia, eles estão ali na areia mesmo, né? Muito próximo do mar. Ela falou que hoje em dia ela varrendo o quintal com aquelas vassouras de mato, né? Das folhas que eles pegam ali. Ela falou que começa a aparecer os resíduos da época deles, dos avós do marido dela, porque eles não sabiam o que fazer com aquelas embalagens. E aí eles enterravam. Só que agora eles estão começando a aparecer e toda vez que ela vai limpar o quintal, ela acaba pegando resíduos ali que estão aparecendo, ela termina de desenterrar e ela dá a destinação adequada. E essa história ela foi muito representativa para mim, porque ela mostra o quanto, uma vez que o problema foi criado, ele vai ser resolvido. Não importa quando, não importa por quem. Alguém vai precisar parar e olhar para aquilo. Então, eu acho que isso é um convite à responsabilidade, né? Um convite para que a gente passe a olhar de fato para o nosso resíduo, para aquilo que a gente gera, para aquilo que a gente está deixando de herança, porque alguém vai precisar dar conta. Hoje, a nossa geração está dando conta do que foi criado lá atrás. A gente já está sofrendo os efeitos com a mudança climática, né? O aquecimento global, que está... Cada vez que sai uma pesquisa nova sobre o assunto, eles estão antecipando o tempo de quanto vai aquecer a cada meio grau. Antes era 10, agora 5 anos. Então, a gente já está tendo que responder por isso, né? Que resolver isso de alguma forma. Mas sempre é tempo. E é o que a gente faz, no caso, na constelação. Quando você resolve um trauma familiar, porque você carrega isso no seu gene. Então, aquele trauma não foi gerado por você, não foi vivido por você, mas foi por um antepassado seu, por um ancestral seu. Então, de alguma forma, tá no seu sistema e você tem condição de resolver aquilo através da constelação familiar. Aqui no caso do lixo ancestral, o lixo tá por aí, gente, tá no planeta. O que já foi gerado até hoje, o que foi produzido, tá circulando por aí. Então, eu tenho 2 linhas de frente, principais e mais emergenciais aqui na conversa, que é, primeiro, tentar dar conta do que já foi produzido, né, dar o descarte adequado para isso. Pequenas ações, tá? Não tô falando que uma pessoa vai mudar o mundo, mas se cada um cuidar do seu quadradinho, a coisa se resolve. E a segunda atitude que a gente precisa ter aqui, o cuidado que a gente precisa ter, é com relação ao que eu estou gerando neste momento de resíduo. Então, evitar deixar rastro, né? Então, do que eu estou produzindo hoje, eu vou dar um estanque. Vou começar a olhar para ele e ver o melhor que eu posso fazer. E, aos pouquinhos, a gente vai tentando cuidar do que vem lá do passado, né? Claro, com um olhar muito amoroso, com paciência, com gentileza consigo mesmo. Porque, como eu já trago, né, há algum tempo, olhar para o seu lixo é olhar para suas sombras, é olhar para suas dores, para os seus traumas, para suas fraquezas, para os seus defeitos. Isso não é uma coisa simples. A gente vive numa sociedade que traz a alta performance, a perfeição como tema, né? Então, se a gente sente que se eu não sou perfeita, eu não pertenço. Mas a gente é humano e a imperfeição é inerente, né, ao ser humano. Então, seja amoroso, olhe com calma, um passinho por vez. E como eu sempre falo, não sabe por onde começar? Vai do começo. Olha para o seu resíduo na sua casa hoje. Você já faz a separação do orgânico para o reciclável? Não faz? Então começa por aí. Entra no site da sua cidade, da sua prefeitura, verifica se já tem coleta seletiva. As grandes cidades já possuem. Verifica pelo seu CEP, normalmente eles dão uma busca lá, que pelo CEP você identifica o dia e horário que a coleta passa. Começa a separar reciclável do orgânico. É simples, gente, não dá trabalho, só precisa começar, tá bom? Esse é o meu convite de hoje. Eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. E se gostou, compartilha, curte e segue o nosso canal para fortalecer o projeto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.